Jerusalém, 1969. Uma noite de chuva pesada. O chão encharcado cede sob os pés de um jovem estudante americano de arqueologia. James Fleming despenca 2,5 metros para dentro da terra e aterrissa de joelhos dentro de ossos humanos. Centenas de ossos. Uma vala coletiva. O cheiro de terra úmida e calcário podre preenche tudo. Mas quando ele ergue os olhos, iluminado por um feixe fraco de lanterna, vê algo que ninguém viu em séculos. 5 pedras colossais em forma de cunha, encaixadas num arco perfeito. Uma porta. Uma porta antiga. Uma porta que não deveria estar ali. Ela estava diretamente abaixo do portão mais misterioso de toda a civilização humana. O portão dourado, selado há quase 500 anos, guardado por um cemitério inteiro construído de propósito para que ninguém, absolutamente ninguém, pudesse atravessá-lo. 3 religiões acreditam que quando essa porta se abrir, o mundo como conhecemos terá chegado ao fim. E o que Fleming descobriu naquela noite sugere que existe algo ainda mais antigo e ainda mais perturbador escondido debaixo dessas pedras. O que você sabe sobre o portão dourado está prestes a mudar para sempre. Para entender o portão dourado, você precisa primeiro sentir Jerusalém. Não a cidade dos mapas turísticos, a cidade das camadas. Cada pedra que você pisa ali carrega o peso de 3.000 anos de orações, sangue, conquistas e promessas. O ar é seco, quase áspero na garganta. Cheira a pedra aquecida pelo sol, a incenso que escapa das igrejas, ao pão fresco das padarias do bairro armênio. E em toda essa cidade antiga, comprimida em menos de 1 quilômetro quadrado de ruelas, existe um único portão que ninguém pode atravessar. O Portão Dourado, ou Sha'ar HaRashamim, o Portão da Misericórdia, como os judeus o chamam, fica na muralha leste da Cidade Velha, voltado diretamente para o Monte das Oliveiras. É o único portão oriental do Monte do Templo. E aqui está o primeiro detalhe que quase ninguém conhece. Ele não deveria se chamar Dourado. No século IV depois de Cristo, São Jerônimo estava traduzindo o Novo Testamento do grego para o latim. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 2 e 10, aparece a menção à Porta Formosa, a porta do templo onde Pedro e João curaram um paralítico. A palavra grega original era oraia, que significa belo, formoso. Mas Jerônimo, talvez por distração, talvez por uma escolha estética, traduziu oraia pela palavra latina áurea, que significa dourado, uma simples troca fonética. E assim, por um erro de tradução que já dura mais de 1.600 anos, o mundo inteiro passou a chamar essa porta de Portão Dourado, quando seu nome verdadeiro era Portão Formoso. Mas o nome é o menor dos mistérios. Na tradição judaica, baseada na profecia de Ezequiel, capítulo 44, versículos 1 a 3, esse portão tem uma função única. É por ele que o Messias entrará em Jerusalém nos últimos dias, conduzido pelo profeta Elias. A profecia diz que o portão oriental ficará fechado, porque o Senhor, o Deus de Israel, já entrou por ele e permanecerá selado até a chegada do ungido. Para os cristãos, essa profecia tem uma camada adicional. Eles acreditam que Jesus já passou por esse portão. No domingo de Ramos, montado em um jumento, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9, Cristo teria entrado em Jerusalém vindo do Monte das Oliveiras, atravessando exatamente essa porta, enquanto multidões estendiam mantos e ramos de palmeira pelo caminho. O som dos gritos de Hosana ecoando pelas pedras, os pés do jumento batendo no chão de calcário polido. E para os muçulmanos que chamam o portão de Bab al-Dahabi, Porta de Ouro, ou Bab al-Rahma, Porta da Misericórdia, este é o local onde acontecerá o julgamento final da humanidade. O cemitério muçulmano que cobre toda a extensão da Muralha Leste não é acidental. Cada sepultura ali foi colocada com a intenção de estar o mais próximo possível do ponto onde Deus julgará os vivos e os mortos. 3 religiões, uma única porta e uma promessa compartilhada. Quando ela se abrir, nada mais será como antes. A história da selagem do Portão Dourado é por si só uma narrativa de paranoia, estratégia militar e medo profético.
e ela começa muito antes do que a maioria das pessoas imagina. O primeiro registro de fechamento remonta ao ano 810, quando autoridades muçulmanas selaram o portão. Nenhum documento oficial da época explica exatamente por quê. Mas historiadores acreditam que a motivação era dupla: segurança militar. O portão não possuía nenhum dos mecanismos defensivos comuns em outras portas da cidade, como curvas em ângulo reto ou casamatas, e preocupação religiosa. Já circulava entre os governantes a crença judaica de que o Messias entraria por essa porta. Selá-la era, em certo sentido, uma tentativa de controlar a profecia. Em 1102, os cruzados reconquistaram Jerusalém e reabriram o portão, mas não o mantiveram aberto o tempo todo. 2 vezes por ano, no Domingo de Ramos e na festa da Exaltação da Santa Cruz, as pedras eram removidas para procissões solenes. Cavaleiros de armadura reluzente, sob o sol escaldante do levante, carregando estandartes com cruzes vermelhas, marchavam por essa passagem exatamente como acreditavam que Cristo havia marchado 1000 anos antes. Em 1187, o sultão Saladino retomou Jerusalém e selou o portão novamente. Dessa vez, com argamassa mais espessa, mais definitiva, e ali ficou. Até que em 1541, o sultão otomano Suleimão, o Magnífico, o mesmo que reconstruiu praticamente todas as muralhas atuais de Jerusalém, tomou a decisão mais dramática de todas. Ele não apenas selou o portão com blocos de pedra maciços. Ele mandou construir um cemitério inteiro diante da entrada. A lógica era quase engenhosa. Segundo a tradição islâmica, Elias, o profeta que, segundo a crença judaica, precederá o Messias, era descendente de Arão, o que o tornava um sacerdote, um Kohen. E pela lei judaica, um Kohen não pode entrar em um cemitério. Portanto, Elias não poderia passar. E sem Elias, o Messias não viria. É um raciocínio fascinante e teologicamente impreciso. Porque a Halaká, a lei judaica, na verdade permite que um Kohen entre em um cemitério onde estejam enterrados não-judeus, desde que certas regras de purificação sejam seguidas. Mas Suleimão aparentemente não consultou rabinos antes de tomar sua decisão. E aqui retornamos àquela noite chuvosa. James Fleming, então estudante do Instituto Americano de Estudos da Terra Santa em Jerusalém, hoje chamado Jerusalem University College, estava examinando a muralha leste quando o solo cedeu. Ele caiu cerca de 2,5 metros e se viu dentro de uma vala funerária, joelhos afundados em ossos humanos. O choque inicial deu lugar ao espanto arqueológico. Na face interna da muralha, diretamente abaixo do portão dourado, Fleming identificou 5 pedras em formato de cunha, formando um arco maciço e perfeitamente alinhado. Era, sem dúvida, um portão anterior, mais antigo que a estrutura visível na superfície. Fleming publicou sua descoberta na Biblical Archaeology Review em janeiro de 1983, e a notícia reverberou no mundo acadêmico. Mas o destino dessa descoberta foi tão dramático quanto sua revelação. Pouco depois da visita de Fleming, autoridades muçulmanas cobriram a câmara com concreto, instalaram uma cerca de ferro ao redor e tornaram o local permanentemente inacessível. As fotografias que Fleming tirou naquela noite são, até hoje, o único registro visual daquele arco subterrâneo. O arqueólogo holandês Leen Ritmeyer conseguiu algo que pouquíssimos pesquisadores lograram. Passou uma semana inteira dentro do Portão Dourado nos anos 1970, medindo, desenhando e documentando cada superfície interior. O que ele encontrou mudou a compreensão acadêmica do portão. Ritmeyer identificou 2 gigantescos pilares monolíticos, cada um esculpido de uma única peça de rocha, preservados no interior da estrutura. Esses pilares estão perfeitamente alinhados com as seções de alvenaria antiga, visíveis em ambos os lados do portão na muralha leste. E aqui está o ponto crucial. Essa alvenaria pertence ao período do ferro, à era do primeiro templo, o que significa que esses pilares podem ter aproximadamente 3.000 anos. Ritmeyer concluiu que esses pilares são provavelmente restos do portão Shushan, mencionado na Mishnah, Midot 1:3,
como o único portão na muralha oriental durante o segundo templo. Se essa identificação estiver correta, o portão dourado estaria erguido sobre as fundações da porta mais antiga de toda Jerusalém. E aqui entra a teoria controversa, tratada com cautela pela comunidade acadêmica, mas impossível de ignorar. Alguns pesquisadores, incluindo Rittmeyer, defendem que as evidências arquitetônicas apontam para uma datação do primeiro templo, possivelmente remontando ao reinado de Ezequias, no século VII a.C. Outros arqueólogos, como Meir Ben Dov e Yoram Tzafrir, contestam essa datação, argumentando que a estrutura visível atual é bizantina ou do início do período islâmico, construída por volta de 520 d.C. sob Justiniano I, ou durante o período Omíada no século VII. O debate permanece aberto, em grande parte porque o Waqf, a autoridade religiosa muçulmana que administra o Monte do Templo, proíbe qualquer escavação arqueológica no local. Em novembro de 2023, o arqueólogo Leon Rittmeyer e o jornalista israelense Arnon Segal revelaram algo extraordinário. Fotografias obtidas por um visitante muçulmano estrangeiro, cujo nome foi mantido em sigilo por razões de segurança, mostraram inscrições hebraicas nunca antes documentadas nas paredes internas do Portão Dourado. As inscrições, escritas em hebraico quadrado, o mesmo alfabeto usado até hoje, incluíam nomes próprios seguidos da fórmula "serei forte", uma expressão de gratidão pela recuperação de uma doença. Uma delas mencionava Abraão, filho de Lolis. Com base no período em que judeus tinham permissão para acessar o Monte do Templo sob domínio muçulmano, entre 838 e 1099 d.C., os pesquisadores dataram essas inscrições dos séculos 9 a 11. A revelação tem peso simbólico imenso. Judeus, há mais de 1000 anos, subiram ao Monte do Templo, entraram no Portão da Misericórdia e gravaram seus nomes nas pedras, para a eternidade. E essas mensagens permaneceram invisíveis por séculos, até que a transformação do espaço em sala de oração muçulmana em 2019 permitiu novos acessos e fotografias. Elza Aparecida dos Santos tem 72 anos e nasceu em Aparecida, no interior de São Paulo, a mesma cidade que abriga o maior santuário mariano do mundo. A fé para ela nunca foi abstração. Era o terço de madeira que a mãe rezava toda noite na cozinha, com o cheiro de café coado no pano. Era a promessa feita descalça, subindo de joelhos a escadaria da Basílica. Em 2018, Elza juntou cada centavo da aposentadoria e embarcou numa excursão evangélica para a Terra Santa. Quando chegou diante do Portão Dourado, o guia explicou que aquela porta estava fechada havia quase 500 anos e que só abriria quando o Messias voltasse. Eu coloquei a mão na pedra, conta Elza, e sua voz treme ao lembrar. Estava quente, o sol de Jerusalém esquenta tudo, mas ali, naquela pedra, eu senti uma coisa diferente. Como se o calor viesse de dentro, não de fora. Como se a pedra estivesse viva. Elza ficou ali por 40 minutos. Os outros peregrinos do grupo já haviam seguido para o jardim de Getsêmani. Ela não conseguia se mover. Eu pensei na minha mãe, que morreu sem nunca sair de Aparecida. Eu pensei que estava ali por ela também, rezando diante de uma porta que vai se abrir um dia, e quando abrir, minha mãe vai estar do outro lado. Histórias como a de Elza se repetem aos milhares. Todo ano, peregrinos do mundo inteiro, cristãos, judeus, muçulmanos, tocam as pedras do Portão Dourado. E cada um leva consigo a mesma certeza silenciosa. Aquela porta não é apenas arquitetura. É uma promessa. Hoje, o Portão Dourado permanece exatamente como Suleimão o deixou. 2 aberturas em arco, seladas com blocos de calcário, incrustadas na muralha oriental do Monte do Templo. Visto de fora, parece quase modesto. 2 arcadas cegas, decoradas com relevos geométricos, parcialmente escondidas atrás de ciprestes e lápides. Mas por dentro, acessível apenas a partir da esplanada do Monte do Templo, existe um vestíbulo retangular impressionante, 20 metros de comprimento por 10,5 de largura, coberto por 6 cúpulas rasas, sustentadas por 2 pilares centrais e pilastras nas entradas.
Esse espaço interior foi usado ao longo dos séculos como sala de estudos islâmicos, depósito do Waqf e, brevemente, como madrasa, escola religiosa. Em 2003, autoridades israelenses fecharam o acesso ao interior do portão, alegando que o grupo que administrava o espaço tinha ligações com o Hamas, e ali ficou, lacrado e silencioso, por 16 anos, até fevereiro de 2019. No dia 14 daquele mês, o Conselho do Waqf Islâmico, recém-expandido para incluir representantes da autoridade palestina, forçou a reabertura do espaço interior e o transformou em sala de oração muçulmana. Milhares de fiéis entraram. Houve confrontos com a polícia israelense. Um tribunal de Jerusalém ordenou o fechamento em março de 2019. O Waqf se recusou a cumprir a ordem. Novas grades foram instaladas e quebradas. A crise quase escalou para a violência de proporções regionais. A International Crisis Group publicou um relatório em abril de 2019, alertando que o impasse no Portão da Misericórdia poderia se tornar o estopim de uma escalada comparável às crises anteriores do Monte do Templo, como a de 2017, quando a instalação de detectores de metal provocou semanas de protestos e mortes. E aqui surgem as curiosidades que transformam essa história de fascinante em quase surreal. Primeira, o portão tem 4 camadas históricas distintas sobrepostas: turca, omíada, herodiana e do primeiro templo. É como se cada civilização que dominou Jerusalém tivesse construído sua própria versão do portão exatamente no mesmo lugar, uma sobre a outra, como bonecas russas de pedra. Segunda, a estrutura interior do portão, as cúpulas, os arcos, os pilares, não possui nenhum símbolo cristão. Nenhuma cruz, nenhum monograma. Isso contradiz a teoria de que teria sido construído por ordem do imperador bizantino Justiniano I, em 520 d.C., e fortalece a hipótese de uma construção islâmica mais tardia. Terceira, o Portão Dourado é a única das 8 portas de Jerusalém que está completamente selada. As portas de Hulda, na Muralha Sul, também estão fechadas, mas elas foram incorporadas a estruturas posteriores. O Portão Dourado é o único que foi deliberadamente, conscientemente, intencionalmente emparedado. Não por acidente, não por reforma, por medo do que poderia entrar por ele. E quarta, apesar de estar selado do lado de fora, o espaço interno do portão nunca esteve totalmente vazio. Por séculos, pessoas entraram por dentro, pelo Monte do Templo, e deixaram suas marcas. Os peregrinos judeus medievais que gravaram seus nomes na pedra. Os estudiosos muçulmanos que transformaram as cúpulas em sala de aula. Os fotógrafos clandestinos que, em anos recentes, registraram detalhes que arqueólogos ocidentais não podem acessar. Existe algo profundamente humano em uma porta fechada. Toda porta fechada é um convite. Toda porta selada é uma promessa. O Portão Dourado permanece ali, voltado para o leste, exatamente onde o sol nasce sobre o Monte das Oliveiras. Cada manhã, a primeira luz do dia toca suas pedras antes de qualquer outra superfície em Jerusalém. E cada manhã, ele continua fechado, esperando. Para os judeus, ele espera o Mashiach, o ungido que descerá do Monte das Oliveiras, atravessará o Vale do Cedron e entrará pela porta que nenhum sultão, nenhum exército, nenhum cemitério conseguiu manter fechada para sempre. Para os cristãos, ele espera o retorno de Cristo, aquele que já passou por ali uma vez, montado num jumento, e que voltará em glória. Para os muçulmanos, ele espera o dia do juízo, quando os justos receberão a misericórdia divina e entrarão por essa mesma porta, que em árabe se chama Bab al-Rahma, a Porta da Misericórdia. 3 bilhões de pessoas no planeta acreditam de alguma forma que essa porta vai se abrir. Não como metáfora, não como símbolo, literalmente, fisicamente. As pedras vão se mover, a argamassa de Suleimão vai ceder e alguém vai passar. Enquanto isso, o portão guarda seus segredos. O arco subterrâneo que Fleming viu em 1969 continua sob toneladas de concreto. Os pilares monolíticos que Hittmeyer mediu nos anos 1970 continuam escondidos dentro das paredes.
As inscrições hebraicas de peregrinos medievais continuam gravadas na pedra. Nomes de pessoas que subiram ao monte do templo há 1000 anos, rezaram pela própria saúde e deixaram sua assinatura para a eternidade. Abraão, filho de Lolis, um homem cujo rosto ninguém conhece, que escreveu seu nome e as palavras "serei forte" numa parede de Jerusalém. E 1000 anos depois, alguém leu. Talvez seja isso que o portão dourado realmente nos ensina. Não é sobre quando ele vai abrir. É sobre o que significa ter fé em algo que você não pode ver, não pode tocar, não pode provar. Mas que 3000 anos de história, guerra, profecia e devoção não conseguiram apagar. As pedras estão ali. A porta está fechada. E o mundo inteiro, de Aparecida a Jerusalém, continua esperando.